nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Olá, bom dia, graça e paz, meus amados irmãos. Estamos hoje aqui para mais uma escola bíblica dominical. Hoje eu tenho o privilégio de poder estar contigo aqui nesta aula, essa aula que vai tratar aí de um assunto tão interessante. É a nossa aula de número 11. Você que está acompanhando aí na sua apostila, é a nossa aula de número 11, confrontando a hipocrisia. E antes de eu iniciar com você essa aula, eu queria fazer uma oração, orar junto com você, com a sua família, pedindo ao Senhor que nos inspire, que o Espírito Santo nos ilumine nesses minutos de meditação e estudo da palavra de Deus. Deus querido, nós te louvamos nesta manhã, agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, Deus, nesta manhã, nos conduz, Senhor, nessa jornada de aprender, de estudar a sua palavra. Que o Senhor desperte o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos, Pai, para nesta manhã aprendermos, Senhor, não somente com o nosso intelecto, mas que a palavra ela não fique somente no nosso intelecto, mas que ela desça para o nosso coração e que ela se torne vida em nós e que nós sejamos mais parecidos com o Senhor, que sejamos, Senhor, discípulos seus, que onde nós formos, aonde o Senhor nos levar, que nós possamos, Senhor, com a nossa vida, testemunhar a respeito do Senhor, Pai. Paizinho amado, Espírito Santo, nesta manhã, Pai, fala conosco, nos conduz, Espírito Santo, nesse breve momento de meditação da sua palavra, Pai. Hoje é o domingo do Senhor, é o dia que nós tiramos, Pai, para dedicarmos um pouco mais ao Senhor, dedicarmos um pouco mais à sua palavra, a ouvir, a parar com as nossas atividades, Pai, e dedicar mais ao Senhor. Então fala conosco, Deus, ministra nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, mais uma vez, bom dia a todos vocês que já estão aí conectados conosco. Espero que você esteja bem, juntamente com a sua família. Quero já convidar você para estar conosco à noite no culto. Hoje vamos ter o pastor Adriano Nobre, da Batista do Povo de São José dos Campos, vai estar ministrando a palavra à noite. Aproveito também aqui para te convidar para assistir a EBD dos Jovens, que começa logo depois da nossa. Você, papai, mamãe, não deixe também de, às 3 horas da tarde, você acompanhar o Kids juntamente com o seu filho, tá bom? As professoras do Kids têm trabalhado, né? A gente sabe que é difícil preparar uma aula, mas elas têm se esforçado, né? Têm se esforçado para poder preparar a aula, para poder, assim, dar o melhor do Senhor de ensinamento para o seu filho. Então, às 3 horas aí, se conecta, né? Liga a TV, liga aí o celular para o seu filho acompanhar a aula do Kids. Meu amado, como eu estava dizendo então, hoje nós vamos estudar aí a lição, capítulo 11 da nossa lição, que nós vamos tratar Jesus confrontando a hipocrisia, que está lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Confrontando a hipocrisia. Mas o que é a hipocrisia? A hipocrisia é a atuação. É eu querer passar algo que eu não sou. Eu querer mostrar para as pessoas aquilo que no meu particular eu não sou, e eu tento mostrar em público, então, algo que eu não sou. É uma atuação, é como essa imagem mostra muito bem para nós, essa mulher com uma máscara, né? Então, ela tem a sua verdadeira face e usa uma máscara. E a palavra hipocrisia vem exatamente disso, de atuar, né? Mas nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto aí no decorrer da nossa aula.
E eu gostaria de ler com você, então, Mateus, capítulo 23. Mas eu separei aqui um vídeo que vai fazer a leitura aqui do capítulo 23. Aí eu gostaria que você fosse acompanhando aí a leitura, acompanhando comigo esse vídeo que eu vou passar para você agora. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos! Que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir
engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Olha só então aí, o texto que a gente leu da nossa lição, Mateus 23, do capítulo 1 ao capítulo 25. E Jesus confronta com severidade, né, a hipocrisia dos fariseus. Jesus chega e fala, repreende com uma certa severidade, né, com bastante severidade, a hipocrisia. Como eu estava dizendo, a hipocrisia, ela é a atuação, é a pessoa atuar. E aí Jesus começa no versículos 2 e 3, ele diz assim: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Os fariseus e mestres da lei, que o ensino não condiz com o testemunho de vida. Jesus, ele reconhece que as pretensões dos escribas, os peritos e dos peritos da lei, né, que pertencia ao partido dos fariseus, Jesus disse que aquilo que eles ensinavam deve ser respeitado, mas a conduta deles não condiziam com aquilo que eles ensinavam. Eram homens religiosos que tinham na sua mão ali até um certo controle religioso, que ensinava, que falava de coisas profundas, mas que a vida não condizia aquilo que eles estavam dizendo. A vida não condizia, mas é uma questão também que é importante a gente falar hoje aqui na nossa EBD, é que nem todo fariseu era hipócrita. Havia muitos fariseus que eram homens justos, homens tementes a Deus. Inclusive, o próprio Jesus dá uma advertência falando sobre os fariseus. Ele diz assim: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Porque o fariseu, ele era zeloso da lei, né? Mas havia entre eles um grupo que se tornou vazio, que ficou apenas com a letra da lei, que ficou apenas com uma religiosidade mórbida, vazia, e que eles ensinavam coisas profundas, mas que não eram capazes de viver, né? Falavam dos ensinamentos, mas ficaram apenas com a letra da lei, né? E eles não foram capazes de trazer a vida das Escrituras para a vida deles. Então, Jesus fala o seguinte: Jesus diz assim, ó, vocês observam eles, né? Mas não procedam como eles. Presta atenção no ensino, naquilo que eles estão dizendo, mas não proceda, né? Não haja como os fariseus, como alguns fariseus hipócritas têm agido. E para muitos, para alguns, né, dos fariseus, a aparência se tornou mais importante do que o ser. A aparência se tornou importante demais. Aí faremos aqui a leitura a partir do versículo 5, que diz assim: tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem os seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes
e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças pelas pessoas. Gosta que as pessoas o chamam de mestre, de rabi, rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de mestre, pois um só é o vosso mestre. Todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame de pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vocês seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Olha só como que estava a religião daquela época. O fariseu ensinava, mas não vivia. Jesus diz que o ensinamento era bom, mas que o testemunho de vida era reprovável. E agora, a religião da época vai se tornando uma religião tão vazia que a aparência toma o lugar do ser. Eles estão agora mais preocupados em aparentar. Eles estão agora mais preocupados com mostrar para as pessoas uma aparência de piedade. E agora eles estão preocupados não com o ser, com a sua essência, mas eles estão preocupados em mostrar para as pessoas, que as pessoas olhem para eles e percebam que eles são homens piedosos. E qual é a saída que eles encontram? Agora, eles estão preocupados com a sua aparência. Eles querem se destacar no meio do povo, não pelo ser, mas pelo que eles parecem ser. Daí, por que Jesus, tantas vezes nesse texto, fala sobre a hipocrisia? Porque a hipocrisia está ligada exatamente a essa questão de querer atuar, de querer ser a vida pública ser diferente da vida privada. E aí agora os fariseus e Jesus falam assim: vocês amam os primeiros lugares na sinagoga, vocês gostam de ser cumprimentados, vocês gostam que chamam vocês de mestre, de rabi, vocês usam uma roupa que destaca vocês de todo o povo. E aí, olha só, a aparência se torna mais importante do que o ser. E aí Jesus olha para isso, e Jesus fala assim: isso é hipocrisia. Hipocrisia, por quê? Fariseu, você está sendo hipócrita. Fariseu, porque a sua vida privada é diferente da sua vida particular. E aí Jesus vem, e Jesus então dá uma lição dizendo o seguinte: não basta você parecer. Ora, Deus sabe de tudo. A palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso assentar, Ele conhece o nosso levantar, e de longe Ele entende os nossos pensamentos. E antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele sabe, Ele conhece. E aí Jesus então começa a confrontar o sistema religioso daquela época, representado ali pelos fariseus. E Jesus vem e fala talvez o que muita gente tinha vontade de olhar para aqueles homens que tinham aquela aparência de santidade, mas que não tinha essência, que não tinha vida. E aí Jesus se levanta naquela situação e chama aqueles homens, faz uma crítica àquele sistema religioso que está preocupado em aparentar e não em ser. Isso é uma questão muito perigosa, até mesmo para nós, porque a religião está sempre nos levando a tentar viver uma vida de aparência, a mostrar que mas eu faço, eu quero ser reconhecido. Como esses homens aqui, eles queriam ser reconhecidos, eles amavam, né, quando eles passavam pela praça e as pessoas falavam assim: lá vai o mestre, lá vai o rabi, lá vai
o mestre. E aí Jesus fala assim, que história é essa? Né? Que história é essa? Ninguém vocês devem chamar de mestre, vocês são todos irmãos. A ninguém vocês chamam de pai, porque um só é o nosso Pai que está nos céus. E aí Jesus continua e ele fala assim, que o maior deve se tornar o servo de todos. Olha só a lição que Jesus dá. Aí você imagina a fisionomia desses homens aí, que essa imagem mostra bem para a gente. Você imagina Jesus falando para uma classe religiosa que estava preocupada em passar algo exterior. E aí Jesus chega assim, você quer ser o maior? Então você tem que servir. Você quer ser o maior, então sirva. Jesus disse assim, ó, que o maior deve ser o servo de todos. Meus queridos, e como hoje me parece que essa tentação dessa religião de aparência, ela é muito atual, né? Me parece que essa religião de aparência, esse projeto ainda continua muito vivo. As pessoas ainda estão muito preocupadas com a aparência, de aparentar, mas isso para Deus não vale nada. E é isso que é a lição que Jesus está passando aqui, né? no capítulo 23 de Mateus. A lição que Jesus está passando é exatamente essa. Fala assim, oh, vocês são... Não adianta vocês amar os primeiros lugares, querer ser chamado de mestre, de senhor, mas é o seguinte, cara, você tem que servir. O que ele está dizendo, ele falou assim, você quer ser o maior? Então começa a servir. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está indo aqui na contramão da religião da época. A religião que estava preocupado com as aparências, Jesus está dizendo assim, não se preocupe com a aparência, se preocupe em ser. Se preocupa em ser um filho de Deus, se preocupa em ser uma pessoa honesta, se preocupa em ser uma pessoa justa, se preocupa em ser, não em mostrar. Né? E como eu estava falando agora pouco, parece que essa ideia dessa religião de aparência, ela continua viva, muitas vezes viva até no nosso próprio coração. A gente querendo sempre mostrar para as pessoas, a gente querendo sempre dizer e falar, opa, peraí, rapaz, calma aí, a gente está sempre querendo mostrar, querendo uma religião de aparência, né? E Jesus vem nos ensinar algo mais importante, ele vem dizer assim, não é aparência, é o ser, é o que mais importa. 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha só, que situação. 2 vezes mais filhos do inferno. Versículo 15. Versículo 15. Deixa eu só ver aqui se eu pulei algum slide. Pulei. Então, o ser é mais importante do que a aparência. Lembrando que Deus olha e ele vê tudo que está se passando dentro de nós. Você vê que Jesus ele repreende o fariseu e ele fala assim, poxa, vocês têm uma aparência bonita, mas vocês é como sepulcro caiado, por fora vocês são lindos, maravilhosos, mas por dentro tem morte e destruição. E aí,
Jesus lamenta e ele repreende com bastante severidade. E o versículo 13, ele fala assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, porquanto vocês mesmos não entram e nem tampouco deixam entrar os que estão no caminho. Olha só, a religião, o, o fariseu, o doutor da lei, ele fechou a porta do céu. As pessoas não conseguiam entrar, né? As pessoas não passavam porque se tornou uma coisa tão pesada, né? Se tornou uma coisa tão difícil. E aí Jesus fala aqui, ó, vocês são hipócritas, porque vocês estão fechando a porta do reino para os homens, vocês não conseguem entrar. E a palavra hipócrita, ela era usada para os atores, para os artistas de teatro, né? Passando a ter um significado pejorativo com aquele que disfarça, que interpreta, que ele não é verdadeiramente aquilo, né? Ele usa uma máscara. Os escribas e fariseus não estavam aceitando que o reino fosse oferecido somente baseado no arrependimento e na fé. E levantavam-se no caminho dos outros, insistindo nas obras da lei como a única base de aceitação da parte de Deus. Olha só, então, eles nem entravam, só que ele jogava um fardo tão pesado sobre as pessoas, que as pessoas também não conseguiam entrar. Então, nem eles entravam e nem eles deixavam entrar. Por quê? No particular, eles tinham uma vida normal. E quando eles estavam em o público, eles levavam o padrão tão alto, não alto segundo a palavra de Deus, mas alto segundo os costumes que eles mesmos criavam. E Jesus falou assim: vocês são hipócritas, porque vocês comem um mosquito e engolem um camelo. E aí Jesus repreende aqueles homens com severidade. Assim, vocês estão vivendo de máscaras, vocês são atores. Ora, mas quem pode ser ator diante do Senhor? O Senhor conhece todas as coisas. Jesus sabe o nosso assentar, conhece o nosso levantar, como eu já disse aqui, ele sabe todos os nossos pensamentos. Como um homem mortal pode achar que pode pensar que é possível esconder alguma coisa de Deus? Como um ser humano pode achar que ele pode esconder alguma coisa de um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo sabe, que tudo vê, né? Olha só, a Bíblia fala que Jesus, ele sabia o sentimento do coração dos homens. E aí aqueles homens estão ali com toda aquela aparência de piedade, toda aquela aparência de santidade. E aí Jesus confronta ele, fala assim: rapaz, deixa disso, mostra quem você é, para que você seja curado. Né? Você se lembra aquela história, né, de que Jesus conta, a parábola que ele conta, que subiu 2 homens no templo para orar, um fariseu, né, e um publicano, um cobrador de impostos. E aí os 2 subiram para orar e o fariseu começou a dizer assim: graças te dou, Senhor, porque eu sou bom, né? Graças te dou, Deus, porque eu não sou como esse cobrador de impostos, esse pecador. Eu sou um homem bom, eu dou o meu dízimo, eu vou na igreja. E aí ele começou a falar e a se engrandecer. Por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele estava atuando, né? Ele estava atuando, ele estava orando ali alto,
para as pessoas ouvirem a oração dele. Ele estava num momento de atuação, é como se ele estivesse num palco atuando. E a Bíblia fala que, enquanto isso, o cobrador de impostos, ele caiu de joelho, ele não conseguia nem olhar para o céu. Ele batia no peito, né? Falava assim, eu sou miserável. Né? E aí o publicano ali reconheceu a sua condição de pecador. Ele não atuou, né? Ele não foi um ator, ele não atuou, ele mostrou para Deus aquilo que ele realmente era. Ele mostrou ali, ele não estava preocupado com a sua volta, ele não estava preocupado com o que as pessoas falariam, mas ele estava preocupado com o que Deus estava pensando sobre ele. E aí Jesus fala assim, qual desses dois homens vocês acham que a oração foi respondida? E aí Jesus fala assim, que a oração do publicano foi respondida. Eu te pergunto, por quê? Por que a oração do publicano foi respondida? Porque ele não foi um ator. Ele não atuou, ele foi ele mesmo. Ele não colocou uma máscara. O fariseu colocou uma máscara. Entrou diante de Deus. Que lição preciosa isso para nós, né, meus queridos? Que lição preciosa para mim e para você. Porque Deus nos conhece, Deus ele sabe quem nós somos, né? E às vezes a gente entra diante do Senhor, né, com aquelas orações bonitas, e a gente fala assim, amantíssimo Deus, Senhor e Pai, em cuja presença agora eu entro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tu que colocastes o fundamento na terra, e vai aquela oração, e aí Deus está olhando assim, falando, sabe de nada, rapaz, né? Deus está olhando e está dizendo assim, eu te conheço, né? Eu sei quem você é. E muitas vezes nós queremos trazer para o nosso relacionamento com Deus a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Porque muitas vezes, na nossa relação interpessoal, a gente acaba atuando também, né? Às vezes, na nossa relação com as pessoas, a gente acaba às vezes, colocando uma máscara e outra, e às vezes a gente vem para o nosso relacionamento com Deus e a gente quer agir da mesma maneira. Mas a questão é, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Então, eu preciso tirar todas as máscaras diante do Senhor. Eu não posso agir com hipocrisia diante do Senhor. Eu não posso agir com hipocrisia, eu não posso viver uma vida de atuação. E é exatamente isso que Jesus está confrontando aqui na vida dos fariseus. É esse o ponto, ele está confrontando a hipocrisia. Jesus está dizendo assim, você deixa de ser hipócrita. Não é essa a religião verdadeira. Não é essa a verdadeira religião baseada em aparência, mas a verdadeira religião, ela é baseada no relacionamento de verdade. Não no relacionamento de atuação. E a vida do fariseu era uma vida de atuação. Ele estava ali atuando. E aí Jesus confronta aquela situação, e aí Jesus dá uma palavra dura, ele fala assim, ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, olha, de novo isso, hein? Fariseus hipócritas, porque vocês viajam mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, os torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha só, o fariseu tinha lá uma dificuldade tremenda para poder converter alguém. E aí, quando ele convertia alguém, Jesus fala assim, você faz esse cara 2 vezes mais filho do inferno. Né? Porque o gentio que era convertido ao judaísmo, né, se tornava legalista, né?
ele se tornava legalista. Ele se tornava uma pessoa que estava ligada ali somente na questão da lei, da circuncisão, da lei mosaica, e ele não buscava um relacionamento pessoal com Deus. Por isso Jesus falou assim, você faz deles duas vezes mais filho do inferno. Porque esse cara convertido por esse religioso de aparência, ele acabava se tornando um outro religioso de aparência. Se possível, às vezes ele era mais intolerante do que o fariseu que evangelizou ele. Gente, uma religião baseada na hipocrisia, uma religião baseada na aparência, ela não tem nada com Deus. Uma religião de aparência, ela não tem nada a ver com o Senhor, porque a aparência é uma mentira. É uma mentira. Eu estou mostrando para as pessoas aquilo que eu não sou. Eu estou tentando vender uma aparência, eu estou tentando mostrar para as pessoas algo que eu não sou. E aí fica aquela luta, aquela luta interior. Eu não sou aquilo. Por isso Jesus é tão duro nesse embate com os fariseus, dizendo assim, rapaz, essa sua religião não vale nada. Essa religião de aparência, essa religião hipócrita, ela não serve para nada. E tem mais, ó, vocês viajam o mundo inteiro para poder fazer um convertido, e quando você faz um convertido como você faz ele duas vezes mais filhos do inferno. Por quê? Você está fazendo um legalista. Eu me lembro que eu me converti ao Senhor, eu era adolescente ainda, me converti com os meus 16 para 17 anos, e eu lembro que eu queria ir na igreja, eu queria ir, mas eu não me sentia eu não me sentia digno de ir à igreja, porque as pessoas que eu conhecia que iam à igreja eram pessoas tão legalistas, eram pessoas que estavam tão ligadas à lei que elas olhavam para mim e já me sentenciavam. Eu falava assim, não, como é que eu vou para um negócio como esse, né? E aí era um legalismo puro. Eu queria ir, Deus sabe que eu queria, que tinha uma sede no meu coração, que eu creio que foi o Senhor que colocou, mas eu não encontrava um lugar para mim ir, porque as pessoas que eram vizinhas ali da minha mãe eram todas pessoas legalistas demais. Até que um dia começou uma célula, na época chamava de grupo caseiro, e aí eu fui convidado e eu aceitei o convite, entrei naquela casa e escutei a palavra do Senhor, uma palavra de amor, de misericórdia. Eu vi ali aqueles irmãos contrário do outro grupo que eu conhecia, que era um grupo que estava preocupado somente com aparência, um grupo que estava ali julgando e achava que eram os donos da lei, que era os donos da verdade, né? E ao contrário, eu vi aqueles irmãos ali na simplicidade, ensinando o evangelho. Eu falei, Jesus, é isso que eu estava procurando. É isso que eu queria. Porque o outro grupo ali de pessoas religiosas estava como os fariseus, nem entrava e nem deixava ninguém entrar. E nós precisamos tomar cuidado, né, com isso e aprender com essa palavra, né? Aprender que nós precisamos ser mais do que aparentar, né? Mais do que aparentar, a gente precisa ser, né? Precisamos ser, porque Deus está preocupado não com aquilo que eu aparento, mas Ele está preocupado, Ele vê aquilo que eu sou, Ele vê quem eu sou. Pode ser que ninguém olhe para mim
e saiba, mas ele sabe, né? Ele sabe. Ele sabe quem você é. Ele te conhece, né? Ele sabe tudo que se passa com você. E o convite que ele faz para nós é a gente viver uma vida, não uma vida de atuação, não ficar atuando, né? Ah, eu estou preocupado com o que vão falar, estou preocupado com o que vão dizer de mim, né? Mas a gente está vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida que agrada ao nosso Senhor. E o que eu levo de prático para a minha vida dessa aula hoje? O que você e eu podemos aprender ao finalizar aqui esse momento? O que a gente aprende? Primeira coisa que a gente aprende hoje é que não adianta eu viver uma vida dúbia, né? Não adianta. Uma vida em público e outra no particular, né? O Senhor, ele me sonda e ele me conhece. Ele me conhece. Ele me sonda, ele me conhece. A palavra diz que ele conhece o meu assentar e o meu levantar. E de longe ele entende os meus pensamentos. Então, o que eu aprendo com nesse tempo aqui que a gente meditou na palavra? Eu aprendo que a vida dúbia, ela endurece o coração. Eu aprendo que eu viver uma vida dúbia, ela desagrada a Deus, né? É fácil a gente deduzir isso à medida que a gente vê a maneira que Jesus trata essa situação na vida dos fariseus. Então, não vale a pena viver uma vida dividida. Então, se você está servindo ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Se você optou um dia, né, a aceitar o convite do Senhor, um dia você levantou a sua mão e você entregou a sua vida a Ele, então viva intensamente para Ele. Não se preocupe com as aparências, se preocupe em ser. Se preocupe em ser o homem que Deus quer que você seja. Se preocupe em ser a mulher, o filho, a esposa, o marido, né? A pessoa que Deus quer que você seja. Por favor, não entre numa religião de aparência. Não entre numa vida dúbia, numa vida que no particular é uma coisa e no privado e no público é outra coisa. Seja a mesma pessoa. Seja a mesma pessoa em todo lugar, né? Não vale a pena viver uma vida atuando, uma vida como ator, né? Seja você, né? Seja esse homem, essa mulher de Deus, esse homem, essa mulher que teve um encontro com o Senhor. E se tiver alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, que precisa ser restaurada, coloque aos pés do Senhor, coloque aos pés da cruz, né? Fala, Senhor, me ajuda a não ser um hipócrita, me ajuda, Deus, a não viver na hipocrisia. Deus, mas me ajuda a ter uma vida plena, né? Que a minha vida não seja uma vida no particular e seja uma coisa e no público seja outra. Que eu seja a mesma pessoa em todo o tempo. Que o meu falar seja sempre o mesmo, tanto no privado quanto no particular. E como eu disse, se existe alguma coisa na sua vida, coloca aos pés do Senhor. Ele pode ajudar você. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa lição é que, como cristão e membro de uma igreja, eu preciso criar um ambiente de amor, um ambiente acolhedor, onde o pecador, a pessoa machucada, ela sinta segurança, né? Ao contrário dos fariseus, eu não posso fechar as portas da salvação, né? Eu preciso que
eu preciso que o pecador ele sinta segurança no ambiente da igreja. O pecador ele não se sinta excluído, né? A igreja é um lugar para o pecador. Jesus falou assim que os sãos não precisam de médicos, né? Quem precisa de médico é o enfermo, é o doente. Então, você, meu querido, como membros da igreja, a igreja que é uma agência do reino de Deus na terra, esse ambiente precisa ser um ambiente de amor, um ambiente acolhedor, né? Não pode ser um ambiente onde o pecador não consiga entrar, um ambiente de acusação, mas precisa ser um ambiente de amor, onde o pior pecador ele possa pensar assim, poxa, na igreja eu posso ir. Na igreja eu não vou ser julgado. Na igreja eu vou ser acolhido. Na igreja eu vou ser amado. Na igreja tem esperança para mim. Quem cria esse ambiente? Somos nós. Ao contrário da situação que Jesus estava repreendendo ali os fariseus, Jesus estava dizendo assim, ô fariseu hipócrita, você não entra e você não deixa ninguém entrar. Você tornou a questão religiosa tão pesada que as pessoas não querem mais saber. Você trouxe um peso tão grande e nós não podemos fazer isso, né? Nós precisamos que a igreja seja um ambiente de amor, um ambiente de misericórdia, um ambiente onde o pecador seja acolhido, onde o machucado sinta segurança. E nós podemos fazer isso. Então, o resumo que eu faço é esse, né? Que não adianta viver uma vida dúbia e eu, como cristão, como membro de uma igreja, eu preciso criar um ambiente de amor e acolhedor para todos, principalmente para o pecador e para aquele que está ferido e machucado. Então, nós vamos parar por aqui, meu querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E domingo que vem daremos continuidade à nossa aula. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar e a gente vai conversando, tá bom? Eu quero orar por você, abençoar a sua vida nesse domingo, né? Que seja aí um domingo abençoado, domingo feliz, em família. E você que talvez está sozinho, que não tem família, não se preocupe, você é amado pelo Senhor e você é amado pela igreja, viu? Sempre vai ter alguém da igreja aí perto de você. Se você olhar para o lado, você vai encontrar um filho de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, então. Deus querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai amado, por esse momento de estudo da sua palavra, Senhor, por essas lições tão importantes, Pai, que o Senhor dá ao seu povo, por essas lições tão importantes, ó Senhor, que foi escrito há tanto tempo e que são tão atuais. Eu peço a Ti, Deus amado, que o Senhor nos ajude a viver a cada dia uma vida sem hipocrisia, uma vida pautada pela verdade da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que recebe bem as pessoas e principalmente o pecador. Deus amado, eu peço a sua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, cada um dos que acompanhou essa aula, daqueles que ainda vão acompanhar no decorrer da semana. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, Deus amado, abra portas para os seus filhos, que o Senhor, Deus, conceda, Pai, aquilo que os seus filhos têm pedido em oração diante do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, um domingo abençoado para a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, viu? Saiba que
tenho um carinho muito especial por você, amo você, oro por você, choro por você. E eu sei que em breve nós vamos estar juntos, né? Novamente. Sei que nós estamos juntos aqui agora, mas estaremos juntos também presencialmente. Deus abençoe você. Tchau, tchau.